E se eu lhe dissesse que, ao longo da história humana, diversas culturas ao redor do mundo têm testemunhado a presença de seres luminosos, seres que irradiam uma luz tão intensa que parece transcender a própria matéria? Esses seres não são meras figmentações de mentes inquietas ou criações de mitos, mas manifestam-se em momentos de grande transformação espiritual, revelando segredos do cosmos e da existência além do que os olhos podem ver. Esses seres de luz são mencionados em textos sagrados, relatados em experiências místicas e descritos como guias espirituais, seres superiores ou até mesmo interdimensionais. Mas quem são eles realmente? O que representam? E por que suas aparições parecem estar tão conectadas a momentos de profunda mudança, seja na história das civilizações ou na vida pessoal daqueles que os encontram? Ao longo deste vídeo, você será conduzido a uma jornada por trás desses encontros enigmáticos, explorando o significado esotérico desses seres e como suas mensagens transcendem as barreiras do tempo e do espaço. Você descobrirá as verdades ocultas que governam essas aparições luminosas, além de desmistificar as interpretações convencionais que se limitam a explicações racionais ou científicas. Mas, mais do que isso, vamos explorar juntos o que esses seres de luz podem significar para cada um de nós, para nossa busca espiritual e para nossa capacidade de acessar dimensões de consciência mais elevadas. Não se trata apenas de olhar para o passado, mas de entender como essa sabedoria oculta pode ser aplicada em nossas vidas hoje, iluminando o caminho para o autoconhecimento e a expansão espiritual. Agora, prepare-se para revelar aquilo que sempre esteve à sua frente, mas que poucos ousaram enxergar. É verdade sobre os seres de luz está prestes a ser desvelada. Desde os tempos mais remotos, a presença de seres luminosos tem sido registrada em diferentes tradições espirituais e mitológicas ao redor do mundo. Mas o que exatamente são esses seres? E por que tantos relatos sobre eles surgiram em culturas tão diversas, com pouca ou nenhuma conexão entre si? A resposta está em algo profundo e universal, algo que transcende as fronteiras do tempo e da geografia. Esses seres, muitas vezes descritos como emissários de sabedoria superior ou guias espirituais, não são simplesmente uma criação da imaginação humana, mas revelações de uma realidade oculta, acessível apenas àqueles que estão prontos para vê-la. Na antiga Babilônia, os seres luminosos eram conhecidos como Anunnaki, deuses celestes que desciam dos céus, carregando consigo o conhecimento proibido. Nas culturas indígenas da América do Norte, o homem de luz é uma figura central, representando um espírito guia que ilumina o caminho para os iniciados em sabedorias ancestrais. E em tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, a luz está frequentemente associada à presença de seres divinos ou bodhisattvas, cujas aparições oferecem uma visão direta da iluminação e do despertar espiritual. Porém, a maioria das civilizações mais antigas parecia entender algo que no mundo moderno se perdeu. A luz não é apenas um fenômeno físico, mas um símbolo profundo de um estado superior de consciência. A luz, nesse contexto, está ligada à transformação espiritual, à ascensão da alma, ao despertar para um plano mais elevado da existência. Isso nos leva à filosofia hermética, que ensina que o universo é permeado por uma energia divina, uma força luminosa que sustenta todas as coisas. Para os iniciados nos mistérios herméticos, a luz não é apenas uma manifestação física, mas uma representação da verdade universal, a fonte primordial de toda a criação. Os seres de luz, portanto, seriam emanações dessa energia divina,
seres que alcançaram um estado de perfeição espiritual e que, por sua vez, ajudam os humanos a alcançar o mesmo estado. Essa percepção da luz como algo divino ou cósmico é também encontrada no cristianismo esotérico, onde anjos e arcanjos são frequentemente descritos como seres de luz, enviados para guiar a humanidade em sua jornada espiritual. Porém, vale notar que o conceito de seres luminosos, de uma forma ou de outra, aparece em quase todas as grandes tradições espirituais do mundo, com uma mensagem unificada. Eles são os intermediários entre o humano e o divino, entre a matéria e o espírito. Porém, durante séculos, esses ensinamentos foram ocultados. Culturas e religiões poderosas, com medo do poder transformador dessa sabedoria, começaram a suprimir o conhecimento sobre os seres de luz, levando ao esvaziamento dos ensinamentos espirituais e ao distanciamento da verdadeira essência da luz. A mesma luz que outrora iluminava a sabedoria dos mestres antigos, agora era interpretada como algo meramente simbólico, muitas vezes relegada à categoria de superstição ou mito. Entretanto, aqueles que buscam a verdade além das sombras modernas sabem que, por trás desse véu de obscuridade, a luz nunca se apagou completamente. Ela sempre esteve lá, aguardando ser redescoberta por aqueles dispostos a transcender as limitações do mundo material e acessar os planos mais elevados da consciência. Ao longo deste vídeo, você será guiado não apenas pela história desses seres, mas pela filosofia oculta que explica sua existência e seu propósito. Agora que já temos uma visão geral sobre o contexto histórico e filosófico das seres de luz, vamos mergulhar mais fundo em sua verdadeira natureza e significado. Para entender completamente quem ou o que são esses seres, precisamos primeiro considerar as palavras e símbolos usados para descrevê-los em diversas tradições. Muitos são chamados de anjos, mestres ascensionados, espíritos guias ou até extraterrestres, mas o que é realmente por trás desses transtornos? Em sua essência, os seres de luz não são seres físicos no sentido convencional da palavra. Eles existem em uma frequência vibracional diferente, uma frequência que é mais alta do que a realidade tridimensional que conhecemos. Em termos espirituais, a luz é frequentemente vista como um símbolo de pureza, claro e transcendência. Assim, esses seres são manifestações de uma consciência mais elevada, cujos corpos não estão limitados pelas leis da matéria. Eles habitam dimensões que não podemos perceber diretamente, mas que influenciam nosso mundo de maneiras sutis, porém poderosas. Por exemplo, em muitas tradições xamânicas, o xamã entra em transe para se conectar com esses seres luminosos. Durante essas experiências, o xamã foi relatado por entidades de luz, seres que oferecem orientação, cura e proteção. Mas o que o xamã percebe como luz não é apenas algo visível aos olhos físicos. É uma energia vibracional que desperta estados elevados de consciência. A luz, então, se torna uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Essa luz também tem um papel fundamental na teosofia, onde se diz que o ser humano tem dentro de si uma centelha divina, uma luz interior que, quando cultivada e despertada, leva ao autoconhecimento e à ascensão espiritual. Em outras palavras, os seres de luz não são apenas entidades externas que vêm até nós. Eles também representam um aspecto de nossa própria natureza superior, uma luz interior que todos possuímos e que pode ser despertada por meio da prática espiritual. Mas o que torna esses seres tão poderosos e influentes em nosso mundo? O segredo está em sua capacidade de atuar como intermediários entre diferentes planos de existência. Eles são capazes de atravessar a barreira entre o material e o espiritual, trazendo mensagens de sabedoria antiga que transcendem os limites do tempo e do espaço.
Esses seres têm o poder de nos guiar, mas também de desafiar nossa visão limitada da realidade, ajudando-nos a expandir nossa percepção do que é possível e real. A história de sua manifestação na Terra pode ser encontrada não apenas em textos antigos, mas também em experiências místicas de indivíduos que, em momentos de profunda meditação ou crise espiritual, relatam encontros com essas presenças luminosas. Um dos aspectos mais fascinantes desses encontros é que muitas vezes os seres de luz não falam diretamente, mas se comunicam por meio de símbolos, visões ou sentimentos intensos de claro e paz. Eles não precisam da linguagem como conhecemos, pois sua comunicação é energética e intuitiva, um tipo de sabedoria direta que vai além das palavras. Portanto, para entender plenamente a seres de luz, devemos começar um olhar além da visão materialista e racional do mundo. Eles não são uma realidade paralela distante, mas uma manifestação de uma energia universal que permeia tudo ao nosso redor. Em última análise, esses seres nos convidaram a descobrir a nossa própria luz interior e perceberam que, ao despertar nossa própria consciência iluminada, também nos tornamos canais para a luz cósmica, compartilhando sabedoria, cura e transformação. Agora que estabelecemos a ideia fundamental de que as seres de luz são manifestações de uma energia superior e transcendental, vamos explorar mais profundamente os mistérios que envolvem sua verdadeira natureza e o propósito de suas aparições. O que os torna tão diferentes dos outros seres espirituais ou divinos descritos em diferentes culturas? O que significa, na prática, encontrá-los em nossa realidade? Para entender isso, precisamos começar a considerar a ideia de dimensões. Em muitas tradições esotéricas, o universo não é visto como uma realidade plana ou linear, mas como uma rede complexa de camadas ou planos de existência, cada um vibrando em frequências diferentes. Nós, seres humanos, habitamos uma dessas camadas, o plano físico, onde a matéria é densa e as leis da física determinam o que podemos ver e tocar. Mas acima ou além dessa camada, existem outras dimensões, de vibrações mais sutis, onde a realidade é mais fluida e as leis que governam o mundo físico não se aplicam. Os seres de luz, então, são habitantes dessas outras dimensões e suas aparições na nossa realidade física não são meras ocorrências ou manifestações acidentais. Quando esses seres se apresentam a nós, é como se passam atravessando as barreiras entre os planos, uma espécie de visita ou intervenção espiritual, destinada a nos oferecer uma visão mais ampla da realidade. Essas intervenções ocorrem em momentos de grande necessidade, transformação ou despertar espiritual, como se as seres de luz indicassem que chegamos ao ponto de nossa jornada onde precisamos de sua orientação. Mas aqui está o grande mistério. Muitos dos relatos sobre essas experiências falam de uma sensação de reconhecimento ou ligação profunda com esses seres, como se já tivéssemos conhecido essas presenças em algum outro ponto de nossa existência. Esse sentimento pode ser descrito como um chamado para algo mais, algo que nos transcende. Talvez, no fundo, esses seres não sejam apenas externos a nós, mas representam aspectos profundos de nossa própria alma, de nossa própria jornada espiritual, que ainda não conseguimos compreender completamente. Além disso, existem muitos equívocos sobre os seres de luz. Por exemplo, uma visão popular sobre anjos e seres luminosos tende a ser associada com pureza e segurança absoluta, como se eles fossem inofensivos e completamente benevolentes. No entanto, a realidade espiritual é mais complexa.
Esses seres, embora sejam portadores de luz, não são necessariamente anjos no sentido clássico. Muitos deles têm uma missão específica de ajudar a humanidade a evoluir, o que pode incluir revelações que, à primeira vista, podem parecer desafiadoras ou perturbadoras. Afinal, a verdadeira transformação espiritual muitas vezes envolve um confronto com partes mais sombrias de nossa própria psique, o que pode ser uma experiência desconcertante. Outro aspecto interessante é a ideia de que as seres de luz, por sua própria natureza, são incompletas em sua manifestação. Eles podem se apresentar de maneiras diferentes, dependendo da consciência do indivíduo com quem está se comunicando. Em outras palavras, a luz desses seres pode se adaptar à capacidade de compreensão do observador, tornando-se mais ou menos intensa, mais ou menos clara, dependendo da prontidão do indivíduo para absorver a verdade. O que isso significa é que o encontro com um ser de luz não é um evento passivo ou unilateral, mas uma troca ativa, onde o buscador também precisa estar aberto e preparado para receber as mensagens e sabedorias oferecidas. Ao longo da história, muitos místicos e seguros contando encontros com esses seres luminosos, e muitos deles passaram a transmitir suas revelações através de ensinamentos e práticas espirituais. De Jesus Cristo a Hermes Trismegisto, de São Francisco de Assis a Buda, todos esses grandes mestres possuíam uma conexão profunda com a luz interior. E segundo alguns relatos, com essas seres de luz que os guiavam em suas jornadas. A conexão com esses seres, então, não é algo exclusivo de uma época ou cultura, mas uma experiência universal e atemporal que tem feito parte da história humana desde os tempos mais remotos. Neste ponto, a grande questão é: como podemos nós, no presente, nos conectar com esses seres de luz? Como podemos acessar a luz que eles emitem e utilizá-la para nossa própria evolução espiritual? Isso nos leva à próxima parte do nosso estudo, onde exploraremos como podemos aplicar esses ensinamentos de maneira prática em nossas vidas cotidianas. Agora que exploramos as dimensões espirituais e o mistério por trás das seres de luz, uma questão crucial é: como podemos nos conectar com eles e integrar a luz que eles representam em nossa vida cotidiana? A verdade é que, embora esses seres habitem planos de existência mais elevados, sua presença e influência podem ser acessadas por qualquer pessoa disposta a abrir sua mente e coração para a sabedoria cósmica. O processo de conectar-se com esses seres e com a luz que eles transmitem não é uma experiência que se limita a momentos extraordinários, mas algo que pode ser cultivado ativamente no cotidiano, por meio de práticas espirituais que expandem a consciência. A primeira e mais essencial prática é a meditação. A meditação é a chave que nos permite aquietar a mente e abrir canais de percepção mais sutis, capazes de sintonizar com as energias mais elevadas do universo. Para se conectar com os seres de luz, a meditação deve ser feita com um propósito claro: buscar a luz interior, abrir-se para a sabedoria divina e permitir que a orientação espiritual se manifeste. Durante a meditação, visualize uma luz radiante, uma luz pura que vem do centro do seu ser e expande-se para o universo. Essa luz simboliza não apenas a sua essência divina, mas também o campo energético das seres de luz. Ao isso, você cria uma abertura, uma ponte entre você e essas entidades espirituais, permitindo que sua energia e sabedoria fluam para você. Uma técnica poderosa é meditar em silêncio, focando na respiração e na imagem de um ser de luz, como um anjo ou mestre ascensionado, imaginando que essa presença se aproxima de você. À medida que você se concentra na luz, procure deixar
De lado as preocupações mundanas e qualquer pensamento que o afaste desse espaço sagrado. Quando a mente se acalma, os seres de luz podem começar a se revelar em visões, intuições ou sentimentos de paz profunda. A chave aqui é permanecer receptiva e sem pressa, pois a conexão espiritual é um processo gradual que se fortalece com a prática contínua. Outra prática essencial é a purificação energética. Como sabemos, nossas energias podem ser afetadas por nossas mentes, emoções e até pelas influências externas que nos cercam. A limpeza do campo energético é fundamental para garantir que possamos receber essas energias elevadas sem bloqueios. Técnicas como banhos de ervas, uso de cristais de limpeza, como selenita ou quartzo transparente, e o uso de filhos sagrados, como os mantras ou os cânticos vibracionais, são formas eficazes de limpar as energias densas e criar um ambiente propício para a conexão com os seres de luz. Para aqueles que buscam uma abordagem mais ritualística, uma prática recomendada é o uso de velas brancas, que simbolizam a luz divina. Acender uma vela em um espaço tranquilo e silencioso pode ajudar a focar a mente e criar um ambiente de paz, tornando-se uma maneira poderosa de invocar a presença desses seres. Durante esse ritual, ao observar a chama da vela, você pode pedir diretamente pela orientação das seres de luz, seja por meio de um simples pedido de ajuda ou por uma pergunta mais profunda sobre seu caminho espiritual. Uma prática menos conhecida, mas extremamente poderosa, é a utilização de diários de sonhos e registros intuitivos. Muitas vezes, os seres de luz se comunicam conosco enquanto estamos em estados de sonho profundo ou durante momentos de relaxamento. Manter um diário onde você escreve seus sonhos e intuições pode ser uma maneira de entender as mensagens que esses seres estão tentando transmitir. O simples ato de escrever sem julgamento, permitindo que as palavras fluam espontaneamente, pode abrir canais para a sabedoria que de outra forma permaneceria oculta. No entanto, a aplicação prática do conhecimento sobre as seres de luz não se limita a práticas místicas ou meditativas. Essas entidades também podem ser acessadas em momentos de reflexão profunda sobre os desafios cotidianos da vida. Quando enfrentamos momentos de dúvida ou confusão, podemos pedir pela orientação dessas pessoas. Uma maneira simples e eficaz de fazer isso é por meio de afirmações de poder como "Eu sou receptivo à luz divina que me guia" ou "Que a sabedoria dos seres de luz ilumine meu caminho". Essas afirmações funcionam como um farol, conectando-nos com a energia das seres de luz, ajudando-nos a tomar decisões mais claras e alinhadas com nossa verdadeira essência. Lembre-se de que a verdadeira conexão com essas pessoas exige paciência e comprometimento. Não se trata de uma busca por respostas rápidas, mas de uma jornada de transformação interna. Cada passo dado em direção à luz é um passo rumo ao autoconhecimento e à elevação espiritual. Quando você começa a se conectar com essas energias mais elevadas, gradualmente perceberá que sua própria luz se torna mais intensa, que sua compreensão da realidade se expande e que sua vida se transforma de maneiras profundas e maravilhosas. Afinal, o maior segredo que os seres de luz nos revelam é que a luz está dentro de nós, sempre esteve. Eles não são apenas guias externos, mas mestres que nos convidam a acessar nossa essência própria divina, a brilhar em nossa plenitude e a caminhar em harmonia com o universo. Ao longo deste vídeo, desvendamos os mistérios que cercam os seres de luz, seres que existem além das limitações do mundo físico, mas que ao mesmo tempo têm uma presença poderosa em nossa realidade. A luz que esses seres representam não é apenas uma metáfora ou uma abstração, mas uma energia viva, vibrante, que nos conecta ao divino e ao cósmico.
Eles são, em essência, uma manifestação da verdade universal, um reflexo daquilo que estamos em nosso estado mais elevado. Exploramos como, ao longo da história, diferentes culturas e tradições espirituais reconhecemos essas entidades e buscamos a sabedoria que elas oferecem. Mas também entendemos que o encontro com esses seres não é algo exterior a nós. É, na verdade, um reflexo da nossa própria jornada interna. Cada ser de luz é, de alguma forma, uma versão de nossa própria alma iluminada, esperando para ser descoberta e integrada. Agora é sua vez. A jornada de conexão com os seres de luz não é reservada a poucos eleitos. Ela está aberta a todos aqueles que buscam mais, que buscam a verdade além do visível. Através das práticas que discutimos, você pode começar a cultivar essa conexão de maneira prática e acessível, seja por meio da meditação, purificação energética, rituais ou até mesmo no silêncio de seus próprios pensamentos. Cada momento de sua vida é uma oportunidade para trazer a luz desses seres para dentro de si. Lembre-se de que, ao trilhar esse caminho, você não está apenas buscando respostas externas, mas também permitindo que sua própria luz se expanda. Cada pequeno passo em direção a essa conexão é um grande salto em sua evolução espiritual. Então, te pergunto, você está pronto para acender a luz dentro de si e começar a sua própria jornada com os seres de luz? O que você descobrirá ao abrir as portas dessa sabedoria transcendente? O caminho está diante de você e a luz está esperando para ser revelada.